Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje, o tema do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item Necessidade da Encarnação, São Luís, Paris, 1859. Ele faz a seguinte pergunta: será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Então, o nosso tema de hoje, e eu inicio então com a citação de Jesus no registro de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu a Nicodemos, e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nosso tema estará relacionado a essa assertiva de Jesus, da necessidade de nascer de novo para que nós possamos no futuro ver o reino de Deus, estar mais próximos de Deus. Então, eu começo dizendo o seguinte, que hoje no planeta nós temos em torno de 8 bilhões de habitantes, e 800 milhões de seres humanos passam fome no planeta, ou seja, em torno de 10% da população mundial tem severas necessidades, em relação à questão do alimento, de se alimentar. Nós temos aí bolsões de misérias espalhadas em vários países, especialmente os países ali da África, mas a gente sabe que no Brasil nós temos também milhões de pessoas com necessidade de adquirir alimentos no nosso país, e tem a questão do desperdício também, nós desperdiçamos aí só no Brasil 27 milhões de toneladas de alimentos, é muita coisa. O planeta todo, desde a produção até passando pela distribuição nas ceasas aí do mundo. Ceasas a gente fala só para dizer um termo de distribuição, mas no planeta, passando aí pela produção, distribuição, até chegar à nossa mesa, pelos restaurantes ou nos lares, o desperdício é de 1/3, 33% dos alimentos são completamente desperdiçados, enquanto que isso dá, segundo aí dados, cálculos da ONU aí na internet, em torno de 1 bilhão de pratos todo dia de desperdício, enquanto que 800 milhões de pessoas, de seres humanos, passam fome no nosso planeta. Quer dizer, é algo triste, muito triste para todos nós. Mas a questão que a gente quer entrar, a pergunta que não quer calar é o seguinte: por que uns passam fome, têm uma dificuldade gravíssima, em poder se alimentar diariamente, enquanto outros têm condições excepcionais e até de desperdício, como a gente disse aqui, Então, de alguma forma, todos nós desperdiçamos, alimentos diariamente. Então, é muita tristeza em relação a essa questão, sabendo que muitas pessoas não têm condições de adquirir
de se alimentar no dia, né? Mas, infelizmente, nós, ainda como espíritos inferiores, não preocupamos muito com os nossos irmãos, e é exatamente isso que acontece, né? Isso faz parte do egoísmo, né? Do nosso egoísmo de preocupar só conosco mesmo. E além dessa situação, nós temos a questão também relacionada àquelas pessoas, aqueles deficientes físicos, né? Deficientes visuais, auditivos, aqueles que não podem falar, né? Aqueles que estão prostrados numa cama, às vezes 5, 10, 15, 20, 50, fica a vida toda nessas condições, né? Então, pessoas que sofrem, né, diversas necessidades e problemas, né, que acabam, de certa forma, anulando a vida deles, ou pelo menos gerando uma condição de muita dor, sofrimento e tristezas. Enquanto outros, ao contrário, estão muito bem, gozando de, né, situações privilegiadas, digamos assim, né, corpo físico perfeito, né, em muita tranquilidade na família, muita prosperidade, criando os filhos, a família com bastante tranquilidade. Então nós temos essa contraposição aí que realmente nos faz questionar por que Deus permite essa condição, essa situação. Uns muito bem, outros muito mal, digamos assim. Por que isso acontece? Então, seria justo, né? Deus seria justo se permitisse uns viverem numa situação muito boa e outros numa situação muito ruim. Deus seria bom, justo, né? Deixando, né, que os seus filhos, uns tivessem, digamos assim, privilégios, outros não? Então, essa questão que a gente pode dizer, e somente a doutrina espírita em profundidade pode explicar essa condição, essa situação. Porque sem a reencarnação, nós não poderíamos ter a justiça de Deus. Então, essas pessoas que atravessam essa condição, existe um porquê, uma condição para que ele possa estar nessa condição de sofrimento, e também essas pessoas que estão numa condição boa, numa condição melhor. Então, a reencarnação explica isso. Emmanuel, no livro Roteiro, Emmanuel, Psicografia Chico Xavier, diz assim: a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Ou seja, existe então um motivo para que as pessoas enfrentam dificuldade aí que ele fala de um corpo mutilado, né? De um corpo extremamente dependente dos outros para se movimentar, para se alimentar, para se viver, né? Então tudo tem uma justificativa. E essas pessoas que atravessam essa situação, né, Emmanuel fala que é uma preciosa oportunidade para o aperfeiçoamento dele, né? Então nós já estamos começando a descobrir a justiça de Deus. O porquê? Porque evidentemente que ele, numa existência anterior, ele então descumpriu, digamos assim, afetou a lei do nosso Pai Celestial, e evidentemente ele pede para retornar nessa situação para quitar os débitos do passado. Então é assim que funciona, né? Reencarnação, imortalidade da alma,
vida futura, pluralidade das existências, elas são condições básicas para compreendermos a justiça divina. Nessa compreensão, nós abrimos novos horizontes de aperfeiçoamento para a nossa alma, né? Quando aprofundamos nos ensinamentos da doutrina espírita, nós percebemos, né, por exemplo, comunidades inteiras no plano espiritual em atividade, auxiliando os nossos irmãos que, desencarnados, estão em regiões infelizes. Lá existem colônias espirituais ativas com inúmeros servidores do Cristo, ajudando aqueles irmãos no umbral, nas trevas, nesses lugares onde a infelicidade está presente, motivada pelas nossas faltas cometidas quando encarnados, não é? Então, existe essa situação, e a gente observa que nessas condições, né, nesse conhecimento que nós temos das colônias espirituais, aí, por exemplo, André Luiz, Espírito, cita muito a colônia Nosso Lar, onde ali uma população de mais de 1 milhão de pessoas desencarnadas trabalhando ativamente e recebendo, né, aqueles irmãos infelizes que se arrependeram, né, e são levadas, né, são recolhidas lá no umbral e são levadas para a assistência devida nessa colônia e inúmeras outras colônias espalhadas pelo planeta, né? Então, a justiça de Deus agindo também na espiritualidade para promover o nosso desenvolvimento moral e intelectual, porque esse é o nosso objetivo, né? Então, a reencarnação, né, que é uma lei divina, ela oferece sempre novas oportunidades para todos aqueles que ainda não se ajustaram perante as leis do Pai Celestial. Por isso a afirmativa de Jesus: nenhuma ovelha se perderá. Kardec, né, cunhou uma frase muito importante para nos mostrar a justiça de Deus. Fala assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Ou seja, vamos passar por inúmeras oportunidades dentro da reencarnação para que a gente possa um dia chegar à condição de espíritos perfeitos como Jesus. Evidentemente que Jesus está numa condição muito elevada, elevadíssima, né? Isso é incontestável, né? Só para a gente ter ideia, 4,5 bilhões de anos atrás, quando Jesus arquitetou, quando Jesus edificou o nosso planeta Terra, 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, né? E a reencarnação, ela está contida nos princípios básicos da doutrina espírita. Sem a reencarnação, não poderia existir o espiritismo. Essa que é a realidade. Mas o espiritismo, ele não é o criador, digamos assim, o descobridor da reencarnação. Não, Sócrates, né, há quase 500 anos antes de Cristo, já propagava, já dizia sobre as questões da reencarnação, da imortalidade da alma, da vida futura, né, da pluralidade das existências, né? E isso, né, essas afirmativas, elas estão contidas no Evangelho, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec tirou dos livros
Sócrates com seus discípulos na prisão, Sócrates e seus juízes, e livro Diálogos de Platão, porque Platão foi aí um discípulo de Sócrates que não escreveu nada, mas Platão acompanhou Sócrates durante muito tempo e registrou todos os conhecimentos e informações de Sócrates, né? Nós temos Pitágoras, né? Pitágoras, aquela lá do Teorema de Pitágoras, né? Filósofo e matemático grego que viveu 570 anos antes de Cristo, também expôs suas ideias positivas a respeito da reencarnação e sobre a imortalidade da alma. Então, ele também tinha plena convicção, Pitágoras, sobre a questão da reencarnação. Orígenes, que foi um dos mais importantes teólogos do cristianismo primitivo, né, que ele nasceu por volta de 185 anos depois de Cristo, em Alexandria, no Egito, ele defendia a ideia de que muitos textos bíblicos tinham significados mais profundos, que é a proposta da doutrina espírita, não ficar, especialmente nos ensinamentos de Jesus, não pegar só no pé da letra, né? Só ao pé da letra, buscar o conhecimento mais aprofundado, extrair o espírito, né, da essência, né, daquilo que realmente Jesus nos propõe. Então, ele defendia a ideia de que muitos textos bíblicos tinham significados mais profundos, além da interpretação literal, que é o que acontece muito, né, nas religiões. Por isso que uma benfeitora espiritual diz que algumas religiões importantes no planeta, né, estão vivendo na infância da espiritualidade, né, exatamente por não trabalhar essas questões da reencarnação, que é um dos instrumentos, se não o mais, né, mas um dos instrumentos mais importantes de Deus para promover o nosso desenvolvimento moral e intelectual, né? Então, só para ficar, né, Sócrates, Pitágoras, Orígenes, né, para nos mostrar que a reencarnação, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a vida futura, ela não é obra, diria assim, ela não é invenção ou descobrimento da doutrina espírita. Isso já vem há séculos e séculos, né, a respeito. A doutrina espírita tem menos de 200 anos, né, na verdade. Então, está muito jovem, digamos assim, e nos mostrando aí a necessidade do nosso aperfeiçoamento, né? Chico Xavier, no livro Ainda Hoje, ele diz assim: se a semente não morre e sim transforma-se, se a lâmpada apagada em vista de algum estrago pode ser substituída para que a luz reapareça, por que a chamada desencarnação haveria de ser o fim da pessoa criada por Deus? Então, a desencarnação é apenas um processo, né? Então, na erraticidade que a gente chama, que é aquela fase que a gente vive trabalhando no plano espiritual, né, para depois reencarnar, né? Então a gente chama na doutrina espírita de erraticidade, né? É apenas uma, digamos assim, entre aspas, uma breve passagem para que a gente possa continuar o nosso processo de transformação, de aperfeiçoamento, né? Na questão 167 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o objetivo da reencarnação? Então, na economia, na contabilidade, na proposta de Deus,
Tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. Então, os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Onde estaria a justiça divina? Essa expiação que a gente colocou está relacionada à questão do sofrimento, né? Colocou expiação, melhoramento progressivo da humanidade, né? Então, é necessário expiarmos, é necessário passarmos por provas e dificuldades para que nós possamos promover o nosso progresso, para que a humanidade desenvolva. Imagina no passado, nosso planeta, né, primitivo, aí nas épocas selvagens, né, a gente correndo de animais, de monstros aí. Hoje nós progredimos muito, alcançamos a fase de planeta de prova, porque o planeta evolui também. Todos nós evoluímos. Tudo em Deus, por Deus, evolui. Então, a gente sabe que nós estamos na fase aí do planeta de provas e expiações, numa transição, né? Vai demorar algumas décadas aí, mas ela já acontece há algum tempo. Nós estamos numa fase de transição do planeta, vamos passar da condição planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Hoje, o mal ainda prevalece, o egoísmo forte, o orgulho forte, né? Mas daqui a pouco, daqui a algumas décadas, né, nós vamos entrar na condição de planeta de regeneração, né? Vamos melhorar, digamos assim, um pouco mais. Então, nós vamos passar por um processo de seleção, né, da humanidade aí toda, né? Alguns eventos acontecerão para chegar lá na condição de planeta de regeneração, um planeta melhor, onde o bem já começa a prevalecer sobre o mal. Então, o mal começa a sobrepujar o bem, que é ao contrário do que acontece hoje. Então, nós vamos ver no que nós vamos presenciar nessa época. Mais fraternidade, solidariedade, amor ao próximo, né? O bem começa a prevalecer em vários cantos do planeta. Não é o que acontece hoje. O que a gente vê aí é preocupação com guerra, com domínio, com poder, com as coisas materiais muito fortes, né? Na presença, nós somos extremamente preocupados com as questões relacionadas à matéria, a ferir, a prejudicar os nossos irmãos. Quando atingirmos essa condição de planeta de regeneração, nós estaremos entre aspas, no novo planeta, numa nova atmosfera terrestre. Então, evidentemente que muitos espíritos estão sendo desalojados, né, do umbral, das trevas, recebendo uma última oportunidade de Cristo, né, aqui na Terra, estão reencarnando para promoverem essa transformação interior, sob pena de, não fazendo isso, serão alijados, serão transferidos para um planeta inferior, para que eles possam lá, nesse local, continuar buscando o trabalho de desenvolvimento moral e intelectual. E, evidentemente, nessa condição, um planeta inferior, eles vão estar podendo colaborar, ajudar o desenvolvimento desse outro planeta. Então, é assim que funciona na proposta do nosso Pai Celestial, né? Na questão, antes de falar sobre a questão, né, vamos colocar aqui nas palavras no livro Palavras de Emmanuel. Emmanuel diz assim: a vocação
A vocação é um impulso natural, oriundo da repetição de análogas, semelhantes experiências através de muitas vidas. Suas características nas disposições infantis, nas crianças, são testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Então, essa vocação que acontece desde tenra idade, né? Tava vendo na internet, um vídeo na internet de uma criança, né? A mãe perguntando, né, com o dedo machucado, o que deveria fazer e tal. Ele foi tecnicamente explicando o que deveria ser feito. E ela conversou com ele sobre outros problemas e ele tecnicamente, né, já como se fosse um médico, né, com idade aí de 20, 30, 40, 50 anos, né, ele respondendo acertadamente todas as informações da mãe dele. Isso aí, né, é o que Emmanuel está propondo aqui. Ó. A vocação é um impulso natural oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Através de muitas vidas, nós vamos, então, promovendo, provocando, né, a nossa evolução, o nosso conhecimento, né? E vamos adquirindo vocações ao longo de várias existências até chegar numa condição que isso está, né, enraizado na gente. E aí, né, em tenra idade, a gente já começa a demonstrar, né, quando já começa a vir, né, já aparecem os primeiros traços, né, dessa vocação, desses conhecimentos, né, de ver aí crianças, né, falando outra língua com 3, 4 anos, crianças que a gente vê na internet bem, né, 3 anos tocando piano maravilhoso, quer dizer, como é que pode, né? Reencarnação. Esses espíritos já passaram por experiências, né, em outras existências, né? Ou seja, nós estamos numa longa jornada de aprimoramento do nosso espírito imortal, né? E ainda continuaremos por longo percurso até atingirmos as moradas celestes, né? Condições apenas de espíritos puros que compreenderam, assimilaram, introjetaram e vivenciaram as lições do Mestre Jesus em sua essência absoluta. Em síntese, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Quando chegarmos nessa condição, nós já teremos vencido todas as vicissitudes da escola da vida e podemos considerar verdadeiramente servidores do Cristo de Deus. Portanto, mais uma vez, a reencarnação está contida nos princípios primordiais e básicos, né? E básicos da doutrina espírita e faz parte das leis de Deus e de sua justiça. Então, eu estou já quase praticamente encerrando a nossa reunião. E queria lançar como última pergunta, né, uma pergunta central da lição, quando Kardec, no Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Que é a pergunta aqui, né? Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? E aí, a gente fazendo um apanhado aqui e ali, né? Nós podemos dizer que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, criou o livre-arbítrio e, consequentemente, junto, a responsabilidade, a lei de ação e reação, que os orientais definem como karma, né, essa lei de ação e reação,
né? E se atrasamos na escola da vida, deixando de cumprir as leis de Deus, nós temos que retornar para corrigir as nossas imperfeições, como o aluno na escola, que se ele não aprendeu a lição, ele tem que refazer, ele tem que retornar, ele tem que repetir de ano. Então, não seria uma punição propriamente dita, né? Apesar que se ele continuar, né, trabalhando contra as leis de Deus, evidentemente que ele vai sofrer, né, que ele vai penar, e aí sim pode ser considerado como uma punição, porque ele está prejudicando ele próprio, né? Então é assim, né? Citando um pequeno trecho da lição de hoje, São Luís diz assim: aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento, e é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar, e é quando, então, ela se torna um castigo. Então é isso, dizer que Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso, e nos oferece inúmeras condições e possibilidades para o nosso desenvolvimento moral e intelectual, que são as duas asas, né, que nos faz alçar voos mais elevados até alcançar o nosso Pai Celestial. Então, que Jesus nos abençoe e permaneça conosco, iluminando os nossos caminhos.